de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias, aleluia, aleluia. Santo. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Aí tomando seu lugar. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vai fazer fundo em pé aí, irmão? Vai ficar do meu lado? Ah, pensei que você ia ficar em pé. Amém, queridos. Glória a Deus. Sejam bem-vindos mais uma vez. Quantos estão jejuando aí? Pelo menos estão com propósito no coração. É isso que importa. Pode se assentar, vai tomando seu lugar. Nós louvamos a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito e certamente ainda vai fazer nas nossas vidas. Nós temos a certeza e a convicção de que o nosso Deus tem ouvido o clamor da sua oração. Talvez, queridos, vocês achem durante esse processo de jejum, de intimidade, que algumas coisas parece que fogem o controle, né, das mãos de Deus. Parece que as coisas elas ficam às vezes um pouco nebulosas, mas o Senhor falou claro que esse tempo seria um tempo onde o Senhor fortaleceria e nos forjaria em fé e nos daria esse ânimo para que nós pudéssemos continuar. Nós temos certeza no coração de que grandes coisas não só estão por vir, mas nós já estamos vivendo para a glória de Deus. Mas para que isso aconteça cada vez mais, nós temos que ter o propósito nos nossos corações cada vez mais firmados de com quem nós estamos e de que forma nós estamos vivendo isso. Sabe, a palavra de Deus ela é muito clara em muitos aspectos e muitas coisas que o Senhor fala, mas uma das coisas que o Senhor falou ao meu coração a respeito de hoje, vinha falando já há alguns dias e essa madrugada falou muito, é que nós temos um exemplo de fortalecimento e principalmente de fé, que faz toda a diferença na Bíblia, que é o próprio rei Davi, e eu não vou entrar na sua história especificamente, mas eu quero dizer um ponto naquilo que Davi vinha vivendo na sua vida durante todo o seu reinado. Para muitos de nós, alcançar um lugar de honra significa o ápice ou significa o objetivo estabelecido. Para muitos de nós, seja espiritual, ministerial, até mesmo na sua casa, no seu relacionamento, principalmente na vida aí profissional ou no mundo aí fora, quando nós alcançamos lugares que são chamados lugares de honra, ou que pelo menos as pessoas reconhecem que nós temos capacidade ou nós fomos merecedores daquilo, nós nos sentimos muito bem. E nós ficamos felizes, principalmente quando você atinge um patamar que ele se torna mais elevado do que os demais. Mas a palavra de Deus mostra na história desse homem que nós muitas vezes vamos guerrear e nós vamos ter conflitos nas nossas vidas com aquilo que nós vamos viver e principalmente aonde Deus quer nos levar. Deus, para que Ele te leve a um lugar na sua vida, Deus vai te lixar, vai te ensinar, vai te lapidar. E Deus vai fazer com que você passe neste processo de amadurecimento, de cura, de transformação. E principalmente nesse processo de chegada até onde Deus quer que você chegue. Nós precisamos entender cada vez mais que eu sou e me torno, cada dia que passa, o maior adversário que eu tenho para chegar onde Deus quer que eu chegue. E por que eu digo isso? Porque, naturalmente falando, nós vamos mostrando para Deus onde estão as dificuldades. E eu vou dar exemplos bem claros para você. Se para você viver ou fazer algo, você é aquele tipo de pessoa que precisa planejar, muito provavelmente algumas coisas vão fugir do controle das tuas mãos. Não porque você não vai conseguir planejar, não, é porque você vai planejar, mas o resultado não vai vir do jeito que você imagina, nem na hora que você espera. Porque a palavra de Deus, ela é clara, o Senhor é soberano, e Deus é perfeito em tudo que faz. Então, quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, para que a gente experimente
qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós precisamos saber que Deus, Ele vai nos dar a direção e o norte para nós chegarmos em alguns lugares, mas que Ele não vai fazer do jeito dEle somente para que a gente saiba que Ele é Deus. Ele vai fazer do jeito dEle para que a gente aprenda a confiar. Ele vai fazer do jeito dEle para que Ele saiba até onde nós vamos com o nosso coração. E mais do que isso, para que Ele saiba qual é a motivação que nós temos dentro de nós. A palavra de Deus diz que Davi, ele sendo escolhido rei de Israel, até da sua escolha, até ele sentar naquele palácio, parecia que ele tinha vivido as suas maiores lutas e maiores adversidades, mas essa não é a realidade. Existem lutas que nós enfrentamos na caminhada, na subida de uma montanha. Todo alpinista, ele vai descrever para você todas as adversidades do trajeto, desde o solo, do tipo de piso, do clima, da umidade, da falta de umidade, da falta de oxigênio, das temperaturas, a oscilação de dia e de noite, mas o objetivo está sempre estabelecido. Se você conversar com um alpinista e falar para ele, mas diante de todas estas coisas, qual é o seu propósito? Ele vai dizer para você, o meu propósito é chegar lá em cima. E aí você fala, mas por que vale a pena? Você nunca vai entender o propósito do coração dele. Você pode respeitá-lo, você pode achar que aquilo que ele faz é lindo ou até mesmo uma loucura, mas você nunca vai entender o propósito real. Porque o propósito real no coração de uma pessoa, ele é pessoal e intransferível. Quando Deus coloca propósitos no coração de um homem, esse propósito se torna tão pessoal e intransferível que é impossível você transferir isso para outras pessoas. Quando Davi foi escolhido rei de Israel, Davi jamais imaginou na vida dele que ele seria levado de uma maneira tão intensa a viver as lutas e as perseguições que ele viveu. Se você acha que chegar num lugar alto, seja espiritualmente e até mesmo ministerialmente, é mais ou menos o objetivo e o foco da sua vida, lembra sempre que a caminhada e o processo é que precisam mostrar para você com quem você vai chegar nesse lugar. Quando nós chegamos por simplesmente vontade própria ou força do braço, nós vamos chegar lá em cima e aquele lugar ele não vai ter tanto brilho quanto a gente imagina. Não vai ser um lugar onde você vai dizer, tá bom, eu cheguei, e olha que maravilhosa a vista, agora eu consigo dominar e controlar, e agora eu sei que tudo está no controle das minhas mãos. Pelo contrário, quanto mais você sobe, mais você desce. Quanto mais perto de Deus você chega, menos você entende como funcionam as coisas. Quanto mais perto de Deus, mais humilde você precisa se tornar. E quanto mais humilde você se torna, você vê que Deus só deseja corações sinceros, de homens e mulheres que têm isso nos seus corações, essa verdade e essa simplicidade. A palavra de Deus diz que Davi foi escolhido rei de Israel e volta a cuidar das suas próprias ovelhas, porque ele foi tirado daquele lugar como um homem escolhido pelo próprio Deus. Quando Deus escolhe um de nós a estarmos vivendo isso, a primeira coisa que Deus vai fazer é conhecer o estado dos nossos corações para saber se nós estamos firmados naquilo que diz respeito a Deus. Quando nós estamos firmados em objetivos, em resultados, nós nunca vamos chegar. E mesmo que você chegue, vai ser tão desgastante e cansativo que você nunca vai conseguir aproveitar. A palavra de Deus diz que quando você vai subir aquela montanha, quando você entende isso, e se você se colocar no lugar desse alpinista, você nunca vai conseguir compreender a alegria de chegar no alto daquela montanha, porque não é o desejo do seu coração. Mas de todas as coisas que você colocar para ele, como intempéries, como coisas que influenciam, os perigos, as adversidades, ele vai dizer uma coisa só para você: o desejo do meu coração é chegar naquele lugar. Porque quando eu chegar naquele lugar, tudo fará sentido, tudo vai valer a pena. Então o que eu quero que você entenda essa noite, que o Senhor falou muito claro comigo a respeito da vida de Davi, especificamente em alguns trechos do Salmo de número 27. Davi é escolhido rei de Israel. O que Davi não sabia, que para ser rei de Israel, ele ia ter que conviver tão perto
com o antigo rei de Israel. Davi era alguém que ficava escondido atrás das malhadas. Davi era alguém que não tinha oportunidades nem reconhecimento. Mas a palavra de Deus diz que um dia, quando Jessé, seu pai, recebe o profeta, a palavra de Deus diz que Samuel, em tudo aquilo que ele fez, até para que ele não atrapalhasse os planos de Deus, ele derrama o óleo sobre a vida de Davi, desaparece de cena. Davi volta para trás das malhadas. E Davi começa a viver coisas que são muito, mas muito estranhas. E é isso que eu quero que você entenda. Existem coisas que espiritualmente você vai viver, que você vai achar elas no mínimo estranhas. Porque é que Deus me levantaria para ser rei de Israel, me colocaria no quarto do último rei de Israel, alguém que teria ódio e raiva de mim, porque sabe que eu vou assumir o seu lugar e que vai tentar me matar todos os dias quando ele me encontrar. Você já parou para pensar que para ser rei, ele precisou enfrentar o rei? Para ser rei, ele precisou se sujeitar à autoridade do rei. Para ser rei, ele precisou experimentar o que era estar no palácio do rei e não desejar o palácio do rei. Para você espiritualmente estar forjado e firmado na rocha, é necessário você entender que Deus vai te colocar cada vez mais perto, mas Ele vai ver a motivação do seu coração. Quando o meu coração deseja, não aquilo que Deus tem, mas aquilo que eu quero, Deus vai nos segurar nesse processo, até que nós possamos ser curados e libertos de nós mesmos, para que nós possamos chegar no centro da vontade de Deus. Deus queria Davi sentado no trono daquele palácio, mas Deus não queria qualquer Davi. Deus não queria somente aquele Davizinho humilde que saiu de trás das malhadas. Deus precisava de um homem forjado, um homem que tivesse sido lixado, um homem que tivesse entendido o peso que era e a responsabilidade de guiar uma nação. O Senhor não ia pôr qualquer pessoa sentado naquele trono, mesmo porque o antigo e único rei que governava Israel, a não ser Saul, era o próprio Deus. Então, a base para você ter a noção daquilo que Deus estava fazendo, Ele jogou o sarrafo de uma forma tão alta que seria impossível atender às suas expectativas. Deus olhava para o rei de Israel, que era um homem escolhido pela sua beleza, pela sua aparência, porque ele tinha cara de rei, beleza de rei, estatura de rei, jeito de rei mundano. Deus foi obrigado a liberar que Saul entrasse no trono. Mas quando Deus olhava para Saul, imagina o que quando ele dizia para Samuel: Samuel, eu não fui o suficiente, eles não me querem mais, eles não me aceitam mais, eles querem um rei que vai roubar, que vai tomar suas mulheres, que vai tomar os seus bens. Mas tudo bem, olha, Samuel, deixa, vamos dar para o povo aquilo que o povo quer. E diz para Saul, quando Samuel unge, quando Samuel fala com ele, ele diz para Saul: olha, não se desvia, continua, se você se firmar e se mantiver desse jeito, Deus vai ser com você. A palavra de Deus diz que Saul faz tudo o que Deus disse que ele faria de errado. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quando Deus olha para mim e para você, e Ele sabe tudo que a gente vai fazer e vai decepcioná-lo, Deus está falando uma palavra profética de peso na sua vida, ou Deus está alertando você para que você o surpreenda? Jesus Cristo foi surpreendido inúmeras vezes, dizendo: eu não achei fé nem em Israel desse jeito. Ele foi surpreendido por improváveis, por estrangeiros, ele foi surpreendido por ex-prostitutas, ele foi surpreendido por soldados romanos, mas ele nunca foi surpreendido por um cidadão de Israel. O que nós precisamos entender é que Deus está nos dando a chance, a possibilidade de vivermos firmados nele, mas entendermos que quanto mais perto de Deus nós queremos chegar, mais nós vamos ter que confrontar a nós mesmos. Por que Davi confrontou o rei? Por que Davi foi de todas as formas tentado por Saul? Porque para sentar naquele palácio e unir a nação que Deus chamava de sua, meu povo, era necessário ser aprovado. Porque Deus sabia que Davi não queria
o reinado. Essa é a diferença. Quando você não quer, mas aceita. Quando você entende que é para a glória de Deus, quando você entende que não é porque você está em concordância com o seu coração e com a sua cabeça, com aquilo que está sendo feito na obra de Deus, mas o seu coração está firmado nas promessas, e o seu coração está firmado em Deus, você vai olhar para o alto da montanha e vai dizer para todas as pessoas: eu vou caminhar até o alto dessa montanha. Por quê? Porque eu tenho um encontro marcado lá em cima com o Deus da montanha. Sabe quem era o Deus da montanha para Moisés? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O que nós precisamos entender é que para ter esse encontro, para viver o que Davi viveu, ele teve que ser confrontado, ele teve que ser ameaçado por inúmeras vezes. Saul podia tê-lo matado, mas a recíproca também foi verdadeira. Por inúmeras vezes Davi teve a vida de Saul nas suas mãos. E ele mostrava para ele, mostrava o pedaço da roupa, mostrava para ele o utensílio e dizia: olha, o que é que eu fiz para o meu rei estar fazendo isso? Tem coisas na minha vida e na sua vida espiritual, que quanto mais forjado e firmado na rocha você tiver, mais você vai ser questionado. E sabe por que você vai ser questionado em você mesmo? Porque é o seu caráter, é a sua forma de enxergar, é a sua consciência como um homem, uma mulher de Deus, que está sendo abalada, que está sendo de uma forma ou de outra desafiada. Davi foi desafiado todos os dias a permanecer e continuar. É fácil você ser arrancado da sua família, tá certo que a dele não valia muita coisa, mas ele foi arrancado. Davi vivia se escondendo dentro de caverna. E quem se escondia em caverna naquela época eram dois tipos de pessoa: bandido e devedor. Ninguém mais se escondia. O rei de Israel, declarado pela boca do homem de Deus, que era a boca de Deus na terra, o juiz absoluto de Israel, Samuel. Davi é afundado naquelas cavernas. Era o lugar onde ele tinha para se esconder, refrigério. Ele não tinha mais a família, ele não podia se encontrar com a família, porque a família dele o tempo inteiro era monitorada. O tempo inteiro eles ficavam de olho nos irmãos dele, dizendo: olha, fica de olho nos irmãos dele, que já já a gente pega Davi. E mesmo dentro da caverna, Saul quebra todo o protocolo, porque o rei não ia nesses lugares. Ele quebra o protocolo, ele vai para dentro da caverna, e a palavra de Deus diz que ele entra na caverna, e Davi tem a sua vida na palma das mãos. Eu vou dizer para você, vai ter dia que a vida das pessoas vai estar na sua mão. Pessoas que te traíram, pessoas que te humilharam, pessoas que te prejudicaram, pessoas que te perseguem, e você vai ter que fazer o que Davi fez. Você vai ter que ter misericórdia. Você vai ter que dizer: eu não vou fazer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus, e eu sei qual é o seu propósito. Aí você vai olhar para você mesmo e vai dizer: por que é que eu tive que passar e eu não posso fazer? Esta é a resposta: porque você foi chamado e escolhido por Deus. Porque Deus olhou para você, e como diz a sua palavra, eu te escolhi entre os meus mais excelentes. Homens e mulheres, para que vocês possam dar frutos, e não só frutos que permaneçam à vista dos outros, mas ao coração de Deus. Nós estamos sendo levados por Deus, como Davi foi levado no Salmo 27, quando ele não aguentava mais ser perseguido por Saul. Quando ele vivia isolamento, quando ele vivia afastamento, quando ele vivia afronta. Deixa eu falar um negócio para você, é aí que você cresce. O amadurecimento espiritual, ele não vem nos momentos de festa. Você não vai amadurecer quando você evangeliza numa festa. Você vai amadurecer quando na casa do luto você consegue dizer quem é o Deus que você serve. E quando as pessoas veem vida em você. A palavra de Deus diz que Elias,
leva uma viúva, mãe de um único filho, a ser sustentada por anos e anos e anos, comendo daquilo que sai de uma botija e de uma vasilha. E essa mulher nunca honrou a vida dele. A palavra de Deus diz que quando o filho morre, e Elias debruça e o ressuscita, ela diz: agora eu sei que você é um homem de Deus. Porque você só vai ver Deus se tiver vida. Você não vai ver Deus se não houver vida. A palavra de Deus diz que Davi, vivendo esta história, Davi pôde fazer muitas escolhas. A gente não escolhe com quem a gente anda, quando Deus te coloca no centro da vontade dEle. Você não escolhe quem são os seus amigos, Deus escolhe. Você não escolhe quem são os seus inimigos, o diabo os escolhe. Você não escolhe quem são as pessoas que você vai caminhar, mas aquele que você está forjado, firmado, e a tua rocha é esse que vai mostrar. Você não vai saber direito qual é o caminho, mas você vai saber que Ele é a verdade e a vida. Ele vai todos os dias apontar a direção e dizer para você, como o próprio Davi disse no Salmo 27, abre lá, só para eles não acharem que eu estou inventando. Salmo 27, vai lá no verso 1, nós não vamos ler todo. Eu quero só trazer algumas coisas para vocês. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Onde é que está a tua luz? Está na religião? Está em preceitos religiosos? Está em relacionamentos? Quem é a tua luz? E sabe o que é interessante? É a luz que você não acende. Ela já vem acesa de fábrica. Porque Ele não pode ser apagado. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela, a luz que brilha, quando nenhuma outra mais brilha. Ele é a luz. E sabe o que diz? Ele é a tua salvação. Sabe o que significa ser a minha e a sua salvação? É a tua resposta. Esse mesmo homem dizia: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Sabe por que ele fazia essas declarações? Por quê? Porque Davi era um cara muito romântico, pastor. Porque Davi salmodiava. Aí ele pegava aqueles instrumentos que ele criava, ele viajava, ele ficava sentado. Eu imagino a cena que passa na cabeça de muitos de vocês, sabe? Davi está sentado assim, na beira do riacho, as ovelhinhas estão sentadas do lado dele, calminhas, elas não estão caindo no buraco, elas estão sentadas, calminha do lado dele, e o leão vem e visita, e fica com a boquinha fechada. Sabe por quê? Porque Davi era um homem tão bom, Davi cantava e salmodiava para Deus. A ursa, quando veio visitá-lo, ela veio para abraçá-lo, porque provavelmente estava um dia frio. Deixa eu falar um negócio para você: se ele não enfrentasse a ursa e o leão, ele não estava na Bíblia. Tem dias na sua vida que você vai ter que se levantar na força do Senhor. Davi não tinha força, mas ele sabia de onde vinha a força. Golias foi o jardim de infância. Para quem acha que Golias foi o gigante, gigante você enfrenta quando ninguém está perto, quando ninguém está vendo, quando a motivação do mundo não te influencia. Golias você enfrenta quando está só você, lá no seu quarto, quando o maior adversário da sua vida é a sua mente, quando a maior luta que você passa é contra a sua própria carne. Esse era o Golias, não era aquele gigante de aparência, porque o diabo tem aparência que sobra. Nossa, com aquela couraça que pesava mais que Davi. Não era isso. Não era aquele momento que fazia com que Davi dizia: eu levo os meus olhos para os montes. É quando ele era afrontado por ele mesmo.
Por quê? Porque ele tinha que dizer para a própria alma dele: se aquieta, alma, cala a boca, eu não suporto mais ouvir a sua voz, porque era isso que ele dizia: por que estás, ó abatida minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Sabe o que é uma alma perturbada? Hoje a gente conhece como crise de ansiedade. Nunca te disseram isso? Essa é a alma perturbada. Onde parece que está em curto-circuito, onde ficar em pé não é o suficiente, correr não é o suficiente, subir pelas paredes não é o suficiente, deitar ninguém pode, andar ninguém consegue, parar ninguém consegue. Por que estás abatida, ó minha alma, o centro das minhas emoções? E sabe por que ela fica abatida? Porque não foi o Senhor que me escolheu como rei. Não foi o Senhor que me colocou. Eu não pedi para o Senhor me chamar. Eu estava ali, num almoço. Eu não ia nem saber que tinha tido. Foi o Senhor que me chamou. Quando eu entro naquela casa, o Senhor manda Ele derramar aquele éfode sobre a minha vida. E sobre a minha vida não cai uma unção, cai um peso. Porque o reino de Israel é um peso. E que só quem Deus quer tem condição de conduzir. Por isso Deus forja, desgasta, Ele prova, Ele ensina, mas Ele levanta, Ele sustenta, Ele capacita, Ele envia, e Ele faz com que você veja e viva coisas que você jamais sonhou, imaginou. Esse era o rei de Israel, sentado no trono, que dizia: me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Davi tinha uma rocha, a rocha era Deus. Davi só tinha um Senhor, era Deus. Davi só tinha uma paixão na vida dele, era Deus. Ah, mas Davi foi apaixonado por outras mulheres. Eu não estou dizendo fraqueza, eu estou dizendo paixão de alma. Era Deus. A maior paixão que Deus viu foi olhar para o coração de Davi e dizer: achei a meu servo Davi, um homem segundo o meu coração. Quando nós entendemos que ele diz: a quem temerei? A quem temerei? Quantas vezes você já leu o Salmo 27? Quantas vezes eu já li? É tão lindo quando a gente chega na casa para visitar as pessoas, a Bíblia está aberta. Tem um monte de poeira. Ela já nem vira a página. Você fala: como que a Bíblia de alguém consegue ficar aberta numa página? Se quando eu abro a minha, toda vez que eu volto, ela fechou sozinha, ou ela está em outra página. Por causa do vento, por causa das coisas. É porque talvez a sua seja folheada. E aquela que está aberta naquele bendito daquele salmo, ela tem tanto peso de poeira que ela não fecha mais. Mas eu te garanto, ela não é vivida. Sabe qual é o milagre que isso aqui faz fechado? Nenhum. Sabe qual é o milagre que ele faz aberto? Nenhum. Sabe qual é o milagre que faz no seu coração quando se torna verdade e vida? Tudo é possível àquele que crê. Porque o teu Deus é chamado de Deus do impossível. Quando isso salta das letras e ela vira brasa viva tirada do altar, e que ela marca o seu coração e o meu coração, Davi, ele diz: é a força da minha vida, de quem me recearei? Temer e receio são coisas diferentes. Você tem medo do dia de amanhã, ou você tem receio? Ah, eu tenho receio. Receio do quê? Às vezes pode chover, às vezes pode fazer sol, às vezes pode ser que eu receba, pode ser que não, pode ser que eu veja um milagre, pode ser que não, pode ser que entre amanhã, pode ser que não entre, pode ser que Deus mostre uma direção amanhã, pode ser que Ele diga: não vou mostrar nada para você hoje, continua. Isso é receio. E medo? Medo é diferente. O medo, você não faz nada amanhã, porque você tem medo de amanhã. E não fez nada hoje, porque você também está com medo de amanhã. E não fez nada anteontem, porque você continua com medo de amanhã. Esse é o medo. A palavra de Deus continua dizendo, vai no versículo 5, não precisa nem ir para o 2, vai no 5. Porque no dia da adversidade,
me esconderá no pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. É interessante. A maior autoridade constituída entre os homens nas nações, Israel, o rei de Israel. 40 anos de reinado, o maior rei de todos. As 12 tribos, famílias unidas como nunca ninguém viu antes nem depois. Vive a maior prosperidade em todas as áreas possível e imaginária. Todas. O reino cresce, os inimigos se entregam depois de um determinado momento sem luta. Já ninguém mais resistia ao povo de Israel. Ninguém. Mas olha o que o rei dizia: no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto. Não parece que você está conversando com alguém que está morrendo de medo? Sabe por que Davi era Davi? Porque ele era um ser humano. Amado, odiado, respeitado, desprezado. Ele era um ser humano como nós. O que nós precisamos entender, o que difere o rei Davi das nossas vidas, é isso aqui, o coração. Quando você entender e eu entendermos que para você ser colocado na cadeira do rei, porque hoje nós somos constituídos reis e sacerdotes, para nós nos assentarmos nessas cadeiras que o Senhor estabeleceu com o chamado e com aquilo que Ele tem para as nossas vidas, Ele precisa encontrar em nós corações como o de Davi. Quantas vezes nas nossas vidas nós entendemos que a nossa maior luta é contra nós mesmos? Algumas. E quantas vezes nós assumimos essa responsabilidade? Muito poucas, porque na maioria das vezes nós procuramos culpados e responsáveis. Quem são os responsáveis pelas nossas frustrações? O nosso passado. Quem são os responsáveis pelos nossos erros? As pessoas que nos cercam. Quem são os maiores responsáveis pelas nossas debilidades, fraquezas e limitações? Cultura, família, relacionamento e todas as pessoas que nos cercam. Nós temos tudo na ponta da língua, mas o que nós precisamos é ter um coração contrito e um espírito quebrantado, porque esse Deus não desprezará. A palavra de Deus diz, Ele vai te esconder no momento que você tiver dor e fraqueza. Mas sabe onde Ele vai te esconder? Sobre uma rocha. Quando Davi olha para nós, sendo aquele que antecede muitas gerações a Jesus Cristo, Davi faz a declaração no Salmo de 23, de número 23, dizendo: o Senhor é meu pastor. Davi, sendo pastor, ele compara Deus a si mesmo, não na sua plenitude, mas no cuidado, no amor e no carinho. Se eu sei cuidar e soube cuidar de poucas ovelhas que eu tinha, Deus sabe cuidar muito melhor de mim. Assim como eu guardei e estive em todos os lugares, Davi sabia que Deus estaria onde ele precisasse, e Deus jamais esconderia a sua face. A palavra de Deus diz que quando Davi está ali atrás das malhadas, e Davi enfrenta todas as lutas que ele enfrentou, Davi dá uma lição para mim e para você. Nós passamos por fase nas nossas vidas onde o maior problema que nós enfrentamos são algumas coisas, situações ou pessoas que fazem parte do nosso cotidiano e que nós vamos nos acostumando com elas e nós vamos caindo naquele lugar de comodismo. O cristão, ele cai no lugar de comodismo porque ele esquece que ele está firmado na rocha. E se ele está firmado numa rocha, que é a sua salvação, essa rocha tem nome, se chama Jesus Cristo. E diz de si mesmo, Cristo é novidade de vida. Novidade de vida significa não ser mais quem eu era, sim, mas o teu dia de amanhã, jamais você vai conseguir encaixotá-lo, nem você vai conseguir discerni-lo. A palavra de Deus diz que Deus já está vendo o dia de amanhã como se fosse hoje, que Ele já está preparando todas as coisas. Por que Deus prepara todas as coisas? Porque Deus é o Deus da pré-provisão.
significa que antes de você ter necessidade, Deus já está provendo. Significa que antes de você viver essa luta, Deus já te deu, nessa batalha Deus já te deu força, sabedoria, discernimento, capacitação. Ele já te deu vestes, Ele já te deu armadura, Ele já te deu condições de você batalhar. A palavra de Deus faz com que Davi entendesse que ao dia que ele tivesse a oportunidade de sentar naquele trono, que ele tivesse a oportunidade de sentar naquele lugar, ele poderia dizer: eu estou aqui, porque eu fui escolhido, e eu sou o rei de Israel que Deus escolheu. Sabe o que ele fez no dia que Saul morreu? E que ele teve a oportunidade de dizer e de festejar, ele chorou. A palavra de Deus diz que ele pranteou e ele se entristeceu, tanto que o cara que veio que entregar a mensagem morreu na mesma hora. Davi nunca se alegrou, dizendo: olha, eu preciso que Deus tire alguém para que eu faça. O que nós precisamos entender, para você estar forjado e firmado numa rocha, você precisa entender que a tua rocha não precisa de esquema. Ele não precisa de jeitinho, ele não precisa pisar em ninguém para levantar outro. Deus te levanta porque você é você. Deus olha para você e conhece o teu coração. Sabe por que ele quis Davi rei de Israel? Porque ele era perfeito, longe disso. Sabe por que Deus te escolheu? Porque você é perfeito e perfeita, porque eu sou perfeito, longe disso. Mas Deus consegue enxergar no nosso coração alguma forma e alguma maneira dele fazer a sua vontade. Nós temos dificuldades muitas vezes, mas olha o que a palavra de Deus diz. Volta lá no Salmo 27, coloca no verso 6. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Sabe o que é interessante? Ele no Salmo de 23, ele fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. E ele continua dizendo no Salmo 23, e ele fala algo que é muito específico. Ele vai preparar uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Olha o que ele diz no Salmo 27. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que eu oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Davi faz um pacto, uma promessa, uma aliança. Ele diz, ele vai colocar. E sabe o que ele fala? Eu não vou destruí-los. Você não vai ver Davi dizendo: eu vou destruir os meus inimigos. Você ouve Davi dizer: o Senhor dará o destino. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas nós não seremos atingidos. Mas o que é que vai acontecer com esses 1000 de um lado e 1000 do outro? Problema de Deus, nós não temos nada a ver com isso. E nós, o que nós vamos viver? O processo que Deus está construindo, para que a gente possa chegar no alto dessa montanha. Por quê? Porque os nossos olhos estão elevados. Eu elevo os meus olhos para os montes, é de lá que vem. Se de lá vem, é lá que Ele está. Eu preciso subir a cada dia que passe, cada vez mais, para me encontrar com meu Deus, para andar com Ele, para ouvir a sua voz. A palavra de Deus diz no Novo Testamento, Jesus leva 3 homens próximos, chegados a um monte chamado Monte da Transfiguração. No alto do monte ele se revela, seu rosto é transfigurado, suas vestes se tornam brancas como a neve. Diz que os dos seus olhos era impossível enxergar, os teus pés brilhavam como latão reluzente. Diz que eles se encheram de tanto pavor que eles caíram desacordados. É isso que você quer encontrar? Para isso, nós precisamos saber que a nossa rocha é que vai nos levar ao alto desse monte.
A nossa sustentação e força é que vai nos conduzir nessa peleja. A nossa força, a nossa rocha, o nosso sustento, o nosso alimento, aquele que todos os dias das nossas vidas vai dizer: calma, não tema, eu sou contigo. Olha, mas existe Saul, existe raiva, existe inveja. Para que eu vou me meter em algo? Se a pessoa tem tanta inveja, para que eu não quero o reinado? Eu ainda vou me meter com um cara que quer me matar. Deixa ele ser rei, eu não preciso ser rei. Você não precisa, mas Deus precisa. O dia que nós entendermos que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e não a nossa vontade, nós vamos entender que Deus estabelece reis e os tira. Que Deus os suscita do monturo como reis e príncipes nessa terra. A palavra de Deus diz que Ele tira Davi do monturo e coloca sentado no palácio. Quando Davi senta no palácio, a primeira coisa que Davi sente, necessidade de honrar ao seu Deus. Por quê? Porque este é o coração quebrantado e o espírito contrito. O que nós desejamos viver nas nossas vidas, olha o que ele continua dizendo. Vai no Salmo de número 18, o verso 2. Quem é a tua rocha? Quem é a tua rocha? Quem é a tua rocha? Quem é a tua rocha quando você não dorme? Quem é a tua rocha quando você sente necessidade? Quem é a tua rocha quando você sente dor? Quem é a tua rocha quando você é largado? Quem é a tua rocha quando você se sente abandonado? Quem é a tua rocha quando você se sente menosprezado? Quando você olha para os outros e diz: porque eles e não eu? Quem é a tua rocha? Quem é a tua rocha? Quem é a tua rocha quando você olha algo furado, que você sabe que não é de Deus e insiste? Quem é a tua rocha? Quem é a tua rocha quando você vai e força a porta e tenta entrar por ela, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja num negócio, porque você quer convencer a você mesmo que você pode? Quem é a tua rocha? São os teus pés. Deixa eu te falar, se os teus pés estiverem na areia, quando a chuva vier, ela vai virar uma lama, e aí é impossível ficar em pé. Se os teus pés estiverem firmados na rocha, pode vir o vento e a tempestade, que assim como os montes estão à roda de Jerusalém, ali eles vão permanecer para sempre. O que o Senhor está dizendo, Ele é o meu rochedo e o meu lugar forte. Sabe o que é lugar forte? É diferente de rochedo. Rochedo é o que você tem debaixo dos teus pés. É aquilo que você sente. Você fala assim: caramba, isso aqui tem firmeza. Isso aqui eu posso fazer o que for. Eu não vou afundar. Sabe o que é lugar forte? Uma pessoa. Quem é o teu lugar forte? É na presença de quem? Eu não sinto ninguém. Eu não vejo ninguém. Eu me sinto sozinho e abandonado. O Pai, o Filho e o Espírito. 3 se tornam em um. Você precisa de quem mesmo para te fortalecer? Nós precisamos de quem mesmo para dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Quem mesmo nós precisamos de força e de consolo, sendo que nós temos o nosso rochedo e o nosso lugar forte. Como é que eu faço para acessar esse lugar forte? No teu coração, porque o Espírito habita em vós. O único lugar onde Ele aceitou morar é dentro de nós. Não adianta, você não vai encontrá-lo em paredes. Eu posso garantir para você, isso é maligno. Ah, eu vou naquele lugar porque eu encosto naquela parede. Isso é maligno. Teu Cristo está vivo e reina para sempre. E a sua palavra diz que Ele virá. E quando Ele vier, não vai ser uma pedra, uma tábua, um pedaço de pau. Ele não vai ser um lugar, Ele vai ser uma pessoa.
E olha o que ele continua dizendo, ele não é só a minha força, ele é quem me liberta. Sabe por quê? Porque quando eu encontro esse lugar forte, eu encontro a liberdade. Sabe o que é ter liberdade? Não é liberdade para fazer o que eu quero, é liberdade para dizer para os outros, isso eu não faço. Por quê? Porque eu não vou entristecer o coração do meu Pai. Ah, mas você está fora do contexto? Estou fora do contexto. Ah, você não é uma pessoa querida, 2 notas e uma chance. Fica você com o que você pensa, e eu fico com aquilo que Deus pensa. Mas uma coisa eu te digo, o que você pensa talvez me tire algumas noites de sono. O que eu penso, e se eu estiver firmado nele, vai fazer com que ele pense ao meu respeito. E naquilo que ele pensa, eu vou deitar e dormir todos os dias da minha vida, porque eu sei em quem tenho crido. E ele continua dizendo, oi, tudo bem? Você fugiu do texto? O Senhor é meu rochedo, meu lugar forte, meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza. Olha a declaração de amor. Por que a gente ora e diz, Senhor, o Senhor pode me ajudar? Por que a gente não diz, o Senhor é meu rochedo? O Senhor é a minha força. Senhor, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu lugar forte. Sabe o que eu estou dizendo para o Senhor? Não sobrou nada fora disso. Não sobrou lugar fora disso, não sobrou situação, porque se eu sou fraco na fraqueza, eu sou forte. Por quê? Porque eu estou com problemas, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ah, porque se eu estou passando por lutas, não tem problema, quem está contigo, quem é o teu lugar forte? É o meu libertador. Se ele é o meu libertador e ele está comigo, seja no vale ou no deserto, em qualquer lugar, eu vou enfrentar, porque eu não estou sozinho. Olha o que ele continua dizendo, a minha fortaleza em quem eu confio, esta é a chave. Em quem você tem crido? Eu creio que tudo vai dar certo. Por quê? Porque eu recebi uma mensagem dizendo que a resposta que eu precisava está aqui. Não, eu creio porque eu não vejo. E a palavra diz que fé não é o que eu vejo, é o que eu não vejo, mas eu ainda acredito. E como vai ser? Não faço ideia. O problema não é meu, não é seu. O problema é daquele que começou essa boa obra. E ele diz que ele é justo e fiel para completá-la. E por que ele vai completá-la? Porque ele é o nosso rochedo, o nosso libertador, o nosso lugar forte, a nossa força, o nosso escudo. E ele continua dizendo, se você confia em mim, o meu escudo e a minha força, a força da minha salvação. Por que a força da minha salvação? Vamos ver se a gente consegue entender. Eu vou traduzir para a linguagem de 2024. Se nós tivéssemos tanta certeza de salvação, 99% dos nossos problemas estariam resolvidos. Por que você diz isso? Porque a sua vida é um sopro. E a eternidade é a maior promessa sobre nós. Nós não estamos aqui para viver a vida em abundância que Jesus Cristo prometeu durante 80, 90, 70, 50, 100 anos. Nós estamos aqui porque existe uma promessa de uma eternidade com Cristo em glória. E essa promessa venceu a morte. Essa promessa disse, onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Dragada foi a morte pela vitória. Sabe o que significa? Que ao terceiro dia, ele disse para a morte, você não manda, você não fala, você não prende, você não amarra, agora sou eu. Por quê? Porque ele é a força da tua salvação. E o meu alto refúgio. Lembra do que eu falei desde o começo? Vamos subir a montanha. Quem está lá em cima? O nosso alto refúgio. Quem é teu alto refúgio? A quem temeremos? Se o braço do Senhor está conosco, de quem me recearei? Se todos os dias eu tenho Ele aqui, aqui. Eu posso abraçá-lo. Eu posso dizer, Senhor, que bom te abraçar. Eu nunca me sinto só, porque o Senhor está comigo. Eu nunca me sinto triste, porque a alegria é o Senhor. Eu nunca me sinto fraco,
Porque até quando eu sou fraco, forte eu sou. Eu nunca me sinto desanimado, porque o Senhor é a minha salvação, a rocha da minha justiça. O Senhor é um lugar de refúgio. Sabe o que significa? Que todos os dias da minha vida eu preciso declarar. Eu preciso fazer uma declaração de amor para Deus quando eu acordo. Eu preciso dizer: Senhor, obrigado meu Pai. Obrigado pela chance, pela honra, pela oportunidade de declarar o meu amor por você. Por você. Sabe, queridos, talvez você não saiba. A igreja, ela é muito mais do que isso que você vê. Muito mais. Nós estamos apoiando, ajudando, nós estamos dando amparo. Tem até missionário do outro lado da terra. Uma que está lá no fundo, no fundo, no fundo. Você vai, chega no Nordeste, vira a segunda direita, anda mais umas 1000 léguas, você vai chegar onde ela está. E ela me chama. Passa, P, tudo bem, é isso, é assim, é aquilo, aquele outro. Sabe o que ela quer? Cuidado. Amor. Companhia. A igreja não é isso. A igreja é infinitamente mais. A igreja é estender a mão para quem precisa, sem que você saiba quem precisa. Essa é a igreja. A igreja não é encolher a mão, a igreja é ser abençoador. A igreja não é aquela que espera o outro fazer, para que pode ser que eu não precise fazer. Desculpa. Davi sentou no trono e falou: estou triste. Não é possível que você está triste. Agora que você virou o rei, meu Deus, não tem uma casa. Como pode eu viver num palácio e a presença do meu Deus representada naquela arca, viver num barraco? Explica para mim. Ninguém tirou isso do coração dele. Davi não pôde construir, mas Deus deu tudo o que ele quis. Tudo. Salomão pegou o projeto. Seu filho pega o projeto e tudo pronto. Desculpa, quem idealizou, quem sonhou com Deus, quem ouviu Deus, quem construiu no coração, foi Davi. Para ninguém aquilo valia mais. Sabe por quê? Porque esse era o coração. Davi dizia: eu preciso, eu não posso habitar nesse palácio e meu Deus morar desse jeito. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Essa igreja, eu preciso olhar, eu preciso estender as mãos, eu preciso fazer a diferença, eu preciso. Você talvez não tenha ideia da quantidade de pessoas que Deus está trazendo para perto. E sabe o que as pessoas estão pedindo? Olha, para ser discipulada, para ser cuidada, olha, a gente pode fazer reunião, a gente pode ir. Talvez você não saiba, nós vamos dar apoio espiritual até para outras instituições. Ah, pastor, você quer dizer que você vai? Eu não, vocês. Nós somos o corpo. Nós somos o corpo. Nós somos igreja da porta para fora. E nós vamos continuar sendo. Nós vamos continuar descendo e subindo a ladeira todas as vezes que Deus quiser. Mas nós vamos continuar desta forma, crendo Ele é o nosso rochedo. Você não é louco? Não, sou totalmente. Mas onde é que você quer chegar? Eu não sei. E não pergunta para mim, pergunta para Deus. Aonde ele falar, você me avisa, porque para mim ele não falou até agora. Ele só pergunta: e aí, quer parar? É só o que ele me pergunta. E aí, como é que nós vamos fazer? Faço ideia. Mas como é que a gente vai se planejar? Coração sincero, humilde, quebrantado. Quem de nós vai mandar? Ninguém. Jesus Cristo de Nazaré. E de que forma vai ser? Humildade, quebrantamento, joelho no chão e cara no pó. Vamos diminuir, ele vai crescer, ele vai aparecer. E cada vez mais, ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai sarar, vai curar, vai libertar, transformar, restaurar e prosperar do jeito dele. Essa é a igreja. É assim. Por quê? Porque nós resolvemos viver isso aqui, ó. Firmados na rocha, firmados na rocha. De que jeito? Um ajuda o outro. Vem, sobe nessa pedra. Mas incomoda. Eu sei que incomoda. Cristo incomoda. Porque Ele tira aquela sensação falsa de conforto. O centro da vontade dEle. Nossa, parece que esse lugar é... Não sei, não estou sentindo. Não sinta. Mergulhe.
Mas eu não sei, porque eu não estou achando. Olha, se Deus quisesse, Ele testificava. Sabe qual era a testificação para os apóstolos? Vai, só vai, não questiona. Mas o que é que vai acontecer? Nunca vou dizer para vocês. Na caminhada e no processo, eu vou mostrar que eu nunca vou deixar e abandonar vocês. Jesus reúne eles para terminar, e diz para eles, depois de sair da praia, onde Ele tem que resgatar Pedro, Ele olha para eles e diz assim: ide e fazei discípulos. Ide por toda a terra, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos tenho ensinado, fazendo discípulos nas nações, e não vos preocupeis, porque eu irei convosco, e não vos abandonarei, estarei convosco, até a consumação dos séculos, até os confins da terra. Pode escolher a tradução que você quiser. O que é que quer dizer isso? Que Ele vai me proteger? Não, é que Ele mandou você ir. A gente quer a garantia final, mas a ordem não é essa. Vai, eu vou com você. Davi, você vai ser o maior rei de Israel. Foi isso que ele ouviu quando ele foi ungido? Não, já foi ungido, volta a cuidar das ovelhas. E agora? O que é que eu faço? Sei não, Deus que mandou te ungir, agora você volta. Beleza, vou levar comida para os meus irmãos. E aí o prepotente veio aqui dizer para nós que você é o rei. Era assim que ele era recebido. Quer ser rei? Se prepara para ser lixado pelo rei, para enfrentar o rei dos reis diante dos teus olhos, e ele te ensinar a ser rei segundo o seu coração. Se prepara. As nossas vidas estão sendo expostas diante do Senhor, porque o diabo está se encarregando de nos expor. O diabo está todos os dias dizendo: e aí, está difícil, e aí está com problema, e aí está com outro, e aí está com outro, e aí está com outro. Deixa eu falar um negócio para você. Durante esse período de jejum, de campanha, às vezes eu escuto, eu recebo mensagem, eu recebo várias ligações, e às vezes eu escuto mensagem: nossa pastor, aconteceu isso, e aí como foi o seu dia? Eu já falei várias vezes, meu dia depende do dia de vocês. Certo? Como foi o seu dia? A Bíblia diz, quer saber como está o sacerdote? Olha para as ovelhas. Eu vou fugir disso? Eu virei estrela agora. Eu sou estrela. E aí, Senhor, porque eu sou apóstolo agora, o Senhor me livrou disso, então nada diz respeito a mim. Não, tudo diz respeito a mim. Talvez você não saiba, mas eu sou o anjo da igreja, e o anjo da igreja é que recebe carta de Jesus Cristo. E sabe que o anjo da igreja recebia de Jesus Cristo em Apocalipse? Cuidado, para não perder o que você tem. Simples assim. Cuidado, continua, não esmoreça. É isso que a gente recebe todos os dias. É assim que eu levanto todos os dias: Senhor, o Senhor é minha rocha, o Senhor é meu sustento, eu preciso que o Senhor me ajude. Aí vem a primeira ligação, aí as pessoas falam: nossa, aconteceu um problema, uma tragédia. Você entra no negócio e fala: calma, respira. Aí a pessoa: mas calma, respira. Aí no começo a pessoa quer me matar, porque ela acha que eu sou meio lesado para essas coisas. Não, o pastor dá raiva, porque ele é lesado, porque o mundo está caindo e ele está com aquela cara de Maria aos pés de Jesus. Talvez seja esse o estalo que Deus está querendo te dar hoje. Maria aos pés de Jesus. Recebeu notícia ruim? Não sei, pior do que isso não vai ficar. Estou numa casa onde todo mundo está me criticando, e tudo que eu tinha eu estou derramando aos pés dele. Pronto, já era. Pior que isso, talvez não fique. Vai ficar, porque ainda teu irmão vai morrer, e vai esperar 4 dias para eu ressuscitar. Nossa, mas não é possível uma coisa dessa. Deixa eu falar. Ou você entende onde Deus quer chegar com você, ou você não vai chegar em lugar nenhum. Então eu preciso entender, claro, o Senhor me chamou, o Senhor tem um propósito na minha vida, o Senhor me ungiu, o Senhor derrama da tua presença, eu quero mais intimidade. Quanto mais perto dele, mais a luz vai brilhar, mais eu vou ser confrontado. E aí o que eu faço? Desisto? Eu vou desistir, sabe por quê? Porque é cansativo. É cansativo. Ser crente na sua família tem que ser cansativo, porque você precisa brilhar. Você não pode simplesmente concordar, você tem que ser a luz que brilha na escuridão.
Não se acende uma lanterna durante o dia e nem se esconde. Se coloca a brilhar, para que a noite entenda, ela tem um dono, assim como o sol tem um dono, e esse dono está aqui. O Senhor é o teu rochedo, o teu lugar forte, o teu libertador, o teu Deus, a tua fortaleza, em quem você confia, o teu escudo, a força da tua salvação e o teu alto refúgio. Este é o meu Deus e o seu Deus. Que essa noite você se encha de ânimo, porque vai valer a pena. Vai valer. Quebre tudo que tem te afastado dele. Seja liberto. Seja livre. Seja alguém segundo o seu coração. Alguém como Davi. Fui achado como Davi foi achado. De repente a Bíblia diz: achei meu servo Davi, um homem segundo o meu coração. Deixa o de repente de Deus ser de repente na sua vida. Pare de tentar encaixotar a rocha da tua salvação. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração por um instante. Feche seus olhos. Fala com Deus aí onde você está. Diga para Deus, qual é a sua maior dificuldade? É reconhecer Ele como seu refúgio, sua força, seu lugar. O Senhor me mostra pessoas que as vidas têm permanecido estagnadas. Estagnar a vida, para que você entenda, é pecado. Estagnar a sua vida significa não confiar. O próprio Davi disse, nós acabamos de ler, ele é em quem nós confiamos. Quando minha vida permanece estagnada, é porque alguma coisa na minha confiança em Deus foi abalada. O estagnar, a palavra de Deus diz, há tempo para todas as coisas, não está ligado a somente coisas naturais e materiais, mas coisas espirituais. Estagnar significa você dizer para Deus, o que eu queria de ti eu já tenho. Eu sou salvo. Às vezes a declaração mais egoísta do planeta é a que a maioria tem feito. Eu já te conheço, eu sou salvo. E muitos dizem, salvo uma vez, sempre salvo. E não importa o que eu faça, não importa o que eu viva, eu estou salvo. Mas deixa eu te falar para aquele que acha que salvo, está sempre salvo. Vergonha nunca vai ser tirada de você. Porque quando se entristece o coração do Pai, no dia de encontrar com Ele, nosso coração vai gritar. Vai se entristecer. Pai, por que eu fiz isso com você? O filho pródigo, quando chorava nos braços do pai, tentava ser mais rápido do que os seus pensamentos, dizendo, eu sei que eu pequei, eu sei que eu fui infiel, eu sei que eu desperdicei o que você me deu, eu sei que tudo que o Senhor colocou na minha mão, eu joguei fora. Esses são salvos, sempre salvos, egoístas, de um evangelho coado, que não vai chegar a lugar nenhum. São pessoas que quando se depararem com seu Cristo, e olharem naqueles olhos, não se preocupa não. Lembra que Ele vai ser o leão, mas aqueles olhos de amor,
e de compaixão ninguém vai tirar dele. Quando você olhar naqueles olhos, você vai ter a chance de dizer: me perdoa. O que foi que eu fiz? O pior, o que eu não fiz? Nós chegamos num momento na nossa vida onde você está firmado na rocha, você precisa escolher o lugar que você está. E você precisa firmar os teus pés. E você precisa dizer: aqui eu sinto segurança. Aqui eu sinto segurança. Aqui eu posso andar. Aqui eu posso continuar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Aqui eu posso continuar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Não é para a direita, nem para a esquerda, mas é nele. A rocha, às vezes é quente, às vezes é fria, úmida, mas é melhor estar nela do que em qualquer outro lugar. Deus te colocou na rocha. E o diabo não vai te tirar. Não vai. É simples. Deus te ama demais. Nós precisamos crer. Quando nós dizemos para Deus: eis-me aqui, há um livro celestial onde Ele escreve o seu nome no livro da vida. Não, esse é outro. O nome dos apóstolos não estão escritos só no livro da vida, mas estão escritos no livro daqueles que Cristo disse: eu vos chamei e vos nomeei. Antes que me conhecesse, eu já os conhecia. Viver esta verdade é um chamado. E eu quero desafiar você essa noite a entregar de verdade o seu coração, a pisar nessa rocha e dizer: daqui eu não saio mais. E dizer para Ele: Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser experimentado, mas eu quero saber que o Senhor é minha confiança, o Senhor é o meu refúgio, minha torre forte, o Senhor é o meu sustento, o meu alimento. Mas quem decide isso somos nós. Cristo disse na sua palavra: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Mas só teve um que fez uma declaração: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi a chave que abriu os céus para dizer: ainda hoje estarás comigo. E a palavra de Deus diz que quando nós subirmos, nós vamos nos encontrar. E é o que mais foi perdoado, mais amor e gratidão. Nós precisamos responder. Deus pode olhar para você e você, firmado nessa rocha, ser a igreja que Deus espera, de coração, não simplesmente por frequência, mas sinceros. Pai, eu te amo, e eu não tenho para onde ir, só tu tens as palavras. Pedro era um cabeçudo, e eu sou 3 vezes pior que ele. Mas se existe um lugar para ele, também existe um lugar para mim. Eis-me aqui, que eu possa ser um canal e um instrumento. Essa é a oração mais sincera de um ser humano, que pode dizer para Deus: o Senhor é o meu refúgio e a minha torre forte, a minha confiança, e eu não serei abalado, porque eu sei em quem eu tenho crido. O Senhor é quem visita as noites. O Senhor é quem está disposto a estender as mãos para você hoje e te levar ao alto refúgio. Se você entende isso,
você quer viver isso ao meu lado, junto comigo, junto com todos aqueles que Deus tem juntado, eu quero te fazer um convite. Sai do teu lugar e vem ser forjado e firmado nessa rocha. Eu quero orar com você.